meu nome é Alderlene, sou discípula da Igreja Renovada. Estou aqui hoje para contar um pouco da minha história de vida, o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na minha história. E eu sou muito grata a Deus por isso. Eu tive uma infância um pouco complicada, um pouco conturbada, né? Perdi a minha mãe quando eu tinha 10 anos de idade. E daí então foram momentos difíceis porque a minha família ela precisou ser dividida, né? O meu pai, infelizmente, ele não teve estrutura de como lidar, né? Nós éramos 5 irmãos e eu tive que morar um tempo com uma tia e foram tempos muito difíceis, né? Muitas das vezes eu me sentia perdida, me sentia triste, me sentia solitária por eu não ter a minha mãe. Quando eu perdi a minha mãe, eu passei por momentos de tristeza, tive quadros depressivos, né? Tinha dias que eu não queria levantar da cama, tinha dias que eu não queria comer, não queria me alimentar. Foi um período que foi muito difícil para mim e eu consegui superar, consegui levantar, consegui melhorar. Fui morar um tempo com uma tia, né? Essa tia eu não tive, né, um cuidado devido que deveria ter. Daí então eu tive que fugir, né, da casa dela. Nesse meu termo eu precisei, né, ficar nas ruas. Eu cheguei a dormir nas ruas, cheguei a comer de rua. Só que nesse tempo Deus ele nunca me desamparou. Eu costumo dizer que Deus ele já cuidava de mim, né? A Bíblia fala que o Senhor ele cuida dos órfãos e das viúvas e eu creio que isso já era um propósito de Deus na minha vida. Então Deus ele cuidou de mim. Nesse termo que eu passei, eu conheci, né, uma senhora que me acolheu, me deu abrigo, perguntou se eu tinha vontade de morar com ela, se eu queria. Eu contei a minha história para ela e ela acreditou em mim, porque não era fácil você acreditar em uma criança, né, de uma pré-adolescente que estava passando por aquilo, e ela acreditou. E ela me levou para morar com ela, me trouxe oportunidades que no meu coração eu sabia que eu iria alcançar, eu só não sabia como, né? E eu sempre digo que Deus ele usou ela. E nesse intervalo eu fiquei distante da minha família, né? Eu não tive mais contato com meu pai, eu não tive contato mais com minhas irmãs. E eu não procurava porque eu tinha medo de como ia ser, se eu iria voltar para aquela mesma realidade. E o tempo foi passando e a gente ficamos distante por muitos e muitos anos, né? Quando eu comecei a morar com ela, ela tinha já alguns filhos. Ela me tratava, né, de uma forma que eu me sentia segura com ela. Eu conheci, né, o meu futuro esposo, que seria o meu futuro esposo, né? Porque, querendo ou não, eu queria constituir família, mas dentro de mim era difícil, porque eu não acreditava, né, no projeto família, né? Eu pensava, como é que eu vou construir família? Eu tinha vontade de ser mãe, eu tinha vontade de casar, mas quando eu olhava para a minha infância, isso não me permitia, porque a imagem que eu tinha de infância era uma infância destruída, era uma infância de uma jovem, né, de uma criança que perdeu a mãe, de um pai que não teve uma base, né, de não nos manter, infelizmente. Então isso era um tabu para mim, de o que ser família, né? E aí Deus, eu creio que Deus ele já foi trabalhando, né? Mesmo sem eu ainda ter me convertido, mesmo sem eu ainda conhecer Ele, mas eu sempre digo que Deus ele já tinha me escolhido, né? Como a palavra de Deus diz que Ele nos escolhe desde o ventre da nossa mãe, né? Então isso sempre foi o que eu tinha, assim, quando eu me converti eu tive a convicção que Deus ele já tinha me escolhido. E aí esse rapaz, né, o João Paulo, meu esposo, a gente casou, né? Na época a gente não casou, a gente se juntamos, né? E aí a gente fomos morar junto. Daí veio, né, já o meu primeiro filho. Foi quando eu conheci Jesus, né? Eu comecei a frequentar a Igreja Renovada. Ele se converteu primeiro, né? E eu ali relutante, porque eu tinha muitas feridas, eu tinha muita mágoa no meu coração, eu tinha muito ressentimento, né? De questão de família. E eu era uma frequentadora, né? Eu sempre digo que eu era uma frequentadora de célula. Não faltava uma célula, eu queria levar lanche, tudo bonitinho. Mas eu não me decidi por Cristo. Só que em 2003, no final de 2002, início de 2013, nós tivemos um culto. Na época era uma célula de edificação que a gente tinha. E a cada 15 dias a gente se reunia na igreja. E eu lembro que nesse dia o Espírito Santo ele tomou, né, a boca da nossa apóstola e ela falou toda a minha história, toda a minha trajetória que eu estava vivendo até aquele presente momento, da minha infância, né, do que eu tinha passado, como era que eu me sentia. E aí ela falou que o Espírito Santo queria mudar a minha vida, queria mudar a minha realidade. Eu tinha que querer, eu tinha que me permitir e que eu fosse na frente. Eu lembro que naquele dia minhas pernas ela travavam.
Eu queria ir, eu queria muito ir, mas algo era maior que me segurava. E ela pediu, né, alguém que está do lado, ajude. E aí eu lembro que eu levantei a minha mão, né, em sinalização que eu queria ir, mas não tinha força. E uma moça foi comigo. E desde então, Deus, ele mudou a minha vida. Foi uma experiência sobrenatural. Eu lembro que eu me joguei naquele altar. Eu disse, Senhor, Tu sabes como eu tô. E eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero que o Senhor mude a minha realidade. Eu quero que o Senhor faça com que eu acredite nesse projeto família, né? Eu já tinha um filho e eu quero que o meu filho ele cresça na Tua presença também. Eu quero que o Senhor mude a minha história. E eu já caí agradecendo a Deus, porque na minha cabeça veio tudo que eu tinha passado na minha infância, como tinha sido, dos livramentos que Deus tinha me dado enquanto eu estava nas ruas, do cuidado dele por mim. E eu não podia ser tão covarde de não querer ele na minha vida, né? E naquele dia eu me senti única dentro da igreja. Na minha visão era só eu e o Espírito Santo. E eu não pude dizer não. E foi a melhor coisa da minha vida. Porque eu fui e Deus ele mudou a minha história. Ele me refez uma nova pessoa. A partir daquele momento eu comecei a ter sonhos que eu não tinha. Eu tinha vontade de estudar, mas eu não tinha força. Não sabia por onde começar. E eu retornei aos meus estudos, né? Porque eu tinha parado de estudar muitos anos, né? Ainda na fase de criança, lá no meados de 10 anos, quando perdi minha mãe. E Deus, ele foi me dando a oportunidade. Eu retornei à escola. Foi, assim, algo, assim, muito gratificante, porque era uma realização que eu tinha de estudar, de me formar. E em 2015, eu consegui terminar meu ensino médio. Para honra e glória do Senhor. E daí eu não queria só isso. Eu digo, não, agora eu terminei o ensino médio, eu quero fazer faculdade, né? Eu tenho um sonho de fazer faculdade. E eu queria muito fazer biologia. Para mim era uma realidade difícil, porque eu não tive um ensino regular, né? Um ensino onde tem a base, né? Eu não tive isso. Mas eu tinha força de vontade e eu sabia que eu tinha Jesus do meu lado. Então agora nada podia mais, né, me deter. E eu fui à luta. Fiz 5 anos de Enem. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E não desisti, até que o quinto e último, eu tinha dito para o Senhor orando, eu falei, Senhor, este é o último ano, eu tenho que passar esse ano. E justamente foi o último ano mesmo, porque eu consegui passar, eu me formei, eu passei 4 anos na faculdade, foram anos maravilhosos, foram anos que eu vi a presença de Deus em todos os momentos comigo. Eu me senti uma mulher mais realizada, mais completa do mundo, por eu não ter desistido dos meus sonhos, dos meus objetivos. E eu sei que isso foi através da minha decisão, quando eu decidi deixar Jesus entrar no meu coração e fazer isso acontecer na minha vida. Quando eu me formei, foi algo lindo. Eu ficava me imaginando como eu ia entrar naquele auditório lotado, se eu ia conseguir andar, porque era um sonho muito forte que tinha no meu coração por aquilo. E Deus ele me proporcionou, porque eu consegui me formar, eu consegui entrar, eu consegui ter o vestido que eu queria. Eu costumo dizer que até o brinco que eu queria me formar, Deus me deu. Eu lembro que uma moça chegou, uma revendedora de semijoia chegou e falou assim, não vou poder ir para tua formatura, porque eu tenho uma viagem, mas eu vim te trazer um presente para ti. E ela me trouxe o brinco que eu queria me formar, que eu tinha passado, tinha visto ele, e eu falei, eu queria esse brinco, mas eu falei pro Espírito Santo, mas eu não tenho como eu ter esse brinco agora. E eu ganhei esse brinco, e eu me formei com ele. Então eu vejo o cuidado e o amor de Deus, porque até nos detalhes, ele me honrou. E aí, Deus, ele como ele faz as coisas por completo, eu reencontrei uma parte da minha família, né, em 2013, eu pude reencontrar a minha irmã, uma parte dos meus irmãos pela rede social, a gente se conversamos e a gente se reencontrou pessoalmente, foi tudo muito lindo, foi algo que Deus trouxe cura na nossa vida, mas eu ainda tinha algo que eu precisava ainda diante de Deus, que era rever o meu pai e outra irmã minha, uma das minhas outras irmãs. E eu pedia para Deus, eu digo, Senhor, eu quero muito ver minha irmã, eu quero muito poder abraçar ela, eu quero muito poder olhar para ela e ver como é que ela tá, porque foram 32 anos sem poder ver ela, sem poder abraçar, sem poder ver como é que ela estava. Porque eu cuidava dela, eu a protegia e rapidamente nós fomos separadas, né, dessa proteção. Então, eu tinha muita vontade de ver ela. E eu pedia, Senhor, me leva até ela, eu quero ver ela. E aí, Deus ele me proporcionou o ano passado, 2024.
eu pude vê-la, minha irmã, eu pude reencontrá-la. E eu tive com ela, foi dias maravilhosos, né? Eu vi o meu pai, abracei ele, perdoei o meu pai. Eu não tenho ressentimento nenhum no meu coração pelo meu pai, porque eu sei que ele estava passando pelo luto, ele estava na dor. Então não tinha como ele ter outra atitude. Claro que antes do meu convencimento com Cristo eu tinha ressentimento por ele, né? Mas o Senhor, ele tirou, ele me transformou. Então eu abracei, eu beijei, eu disse para ele que eu perdoo, que tá tudo bem entre a gente e que o Senhor, ele tem muito mais para fazer na minha vida e na vida da minha família. E hoje, graças a Deus, eu tô feliz, estou bem, né? Consegui, né, terminar meus estudos, sou formada, sou professora. Então, assim, Deus, ele nos surpreende nos pequenos detalhes, né? Ele tem cuidado da gente e eu louvo a Deus por isso, né? Pelo que o Senhor fez na minha vida através da minha decisão em aceitar Ele na minha vida.